O Rashi, ele ensina assim, que quando o povo veio a Moshe, exigindo que os meraglim são os espias, que os meraglim fossem enviados para inspecionar a terra e relatar de volta, ele consultou a Deus, que respondeu, isso é da tradição oral, eu disse a eles que a terra é boa, mas uma vez que me questionam, vou deixá-los testar minha veracidade, correndo o risco de serem enganados e perder a chance de entrar na terra. Então, por isso é o nome da paraxá, envie para ti ou envie por ti. É como se o Eterno estivesse falando, olha, da minha parte, eu já falei o que deveria ser feito, mas vocês querem fazer um caminho diferente, e aí, então Moshe separa esses 12 homens. Qual que é a punição para isso? Então, 40 anos vagando no deserto. Nem mesmo um da geração que escapou da escravidão no Egito colocaria os pés na terra. Nem mesmo um. E o que havia de tão imperdoável no pecado deles? Eles não estavam simplesmente compartilhando seus sentimentos, dando voz aos seus medos reais? É isso que distingue as notícias falsas das notícias reais. Quando nós buscamos ser autênticos, buscamos ser verdadeiros. Mas eles não trouxeram uma visão verdadeira. Então eles trouxeram como uma espécie de fake news, não fazendo distinção entre o fato e sentimentos, preconceito e verdade. E aí os espiões transformaram a sua opinião em um fato. Então quando eles processaram tudo que eles viram, foi a mensagem que eles trouxeram que infamou o povo. Então eles já partiram de uma visão, vamos chamar assim, não posicionados em fé, e quando eles trouxeram um relato, eles trouxeram esse relato negativo. Eles foram enviados como coletores de informações, mas voltaram como formadores de opinião pública, e a opinião que eles formaram foi de medo e tremor. Isso fala para nós também, quando existe esse efeito manada, quando tem alguma coisa que ela começa a se falar muito e começa a ficar grande, e existe esse efeito manada, Para mim, eu lembro que quando teve a guerra ali da Ucrânia e da Rússia, quando começou em janeiro de 2022, eu acho, aquilo me inflamou, assim, e eu comecei a dar opinião de coisas que eu não tinha ciência total das coisas, mas eu, de alguma forma, queria participar daquilo, e nós percebemos que nós ficamos agitados com coisas. E às vezes nós podemos pegar esse efeito manada, isso vale para tudo, Então, vale para os crentes como pessoas não podem se posicionar, podem, mas nós temos que cuidar de sabedoria. Mas aí é muito fácil nós pegarmos e criticarmos esses 10 espias, Porque, afinal, todos nós aqui somos como Josué e Caleb, temos uma posição de fé e somos... E a gente sabe que não é bem assim, Então, rapidamente, nós podemos julgar as suas motivações desses líderes. É fato que em Josué e Caleb havia um espírito diferente. Essas lideranças, elas acabam expondo a nossa humanidade. E aí tem um texto aqui do Yossi Goldman, que eu peguei algumas coisas interessantes, esse texto até que o Raul compartilhou, e que fala assim, como pode ser, admiram-se muitos dos comentaristas bíblicos, que um grupo de homens justos, isso que a gente às vezes não para pensar, líderes das suas respectivas tribos, escolhidos a dedo pelo próprio Moshe, tenham se desviado tanto. Então eram lideranças, não eram homens comuns, eram homens provavelmente experimentados que Moisés tinha confiança. Não há como escapar da verdade simples e básica de que absolutamente ninguém está imune ao erro. Nenhum indivíduo, por mais justo que seja, está além da tentação. Então todos nós estamos sujeitos a falhas na tomada de decisões, sejam essas escolhas morais, financeiras ou ideológicas. É simplesmente parte do ser humano uma condição frágil, permeada por dúvidas, dilemas, subjetividade, compulsões e anseios. Se um minyan, o judeu tem a clareza de que para fazer uma sinagoga precisa de 10 homens, que é o minyan. Então se um minyan, escolhido pessoalmente por Moshe, provavelmente aqui tem alguma influência para a tradição do minyan,
Se o Miniam é escolhido pessoalmente por Moshe, se ele pudesse ter chegado ao fundo do poço como eles chegaram, por que deveríamos ficar surpresos quando acontece o mesmo com outros? E somos lembrados de outros homens profundamente justos que cometeram graves erros pessoais de julgamento. E aí tem um texto no Talmud que fala assim: não acredite em si mesmo até o dia da sua morte. E aí tem um Cohen Gadol que oficiou como sumo sacerdote por 80 anos, e no final ele se tornou um herege. No final dos 80 anos, esse homem existiu? Será, Raul? Quando se pensa em um sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos a cada Yom Kippur, é completamente inimaginável como algo assim fosse possível de acontecer. E aí tem uma história que eu achei interessante, que fala assim: depois há uma história chocante do Rabino Amram, o piedoso e sábio, muito respeitado por todos. Havia um grupo de mulheres que foram sequestradas e depois elas foram libertadas. E elas foram levadas do cativeiro para uma cidade chamada Naharda, na Babilônia. Para mantê-las seguras, elas foram levadas para o sótão desse Rabino Amram. E a escada ela foi retirada, porque ele não queria que nenhum homem subisse nesse sótão, né? Então deixou elas lá em cima e ninguém podia incomodar elas ali. Mas uma dessas mulheres era excepcionalmente bela. Quando o Rav Amram anotou esse homem, que era um homem prudente, que tinha tirado a escada, tinha deixado ali as mulheres lá em cima escondidas, ele pegou a escada, que era pesada, e que normalmente seriam necessários 10 homens para movê-la, e a carregou sozinho para poder subir. Somente quando ele estava na metade da escada, ele caiu em si, ainda com o desejo ardente dentro dele, e voltou a descer. E o Talmud continua contando histórias de alguns dos sábios mais famosos que foram submetidos a tentações semelhantes e mal sobreviveram aos seus próprios desafios morais. Se esses gigantes de espírito eram vulneráveis e suscetíveis ao pecado, quem somos nós para esperarmos ser moralmente invencíveis? Então é por isso que o povo judeu ele estabeleceu as halahot, né? Uma halahá, vamos dizer, coletiva, para que os homens e as mulheres se abstivessem do pecado e do erro, né? Porque é uma história de tantos juízos que Israel sofreu que nós aprendemos alguma coisa, né? E em alguns momentos Yeshua ele censura algumas halahot, mas em geral eu acredito, até a gente conversa, que o homem ele não sobrevive sem halahot, né? Às vezes não precisa ser a halahot lá a halahot é forma de andar, né? Se nós não tivermos boas tradições, se nós não tivermos boas práticas, às vezes individuais ou às vezes que nós recebemos do próprio legado de Israel, a fé por si só ela não bastará. Nós precisamos de práticas, nós precisamos misturar a nossa fé às práticas e misturar as práticas, colocar a nossa fé. Então, por exemplo, tem as leis de Yehud, que é um conjunto de regulamentos concebidos como medidas de precaução para nos impedir de assumir qualquer posição moralmente comprometedora. Basicamente, um homem, eu acho muito bom isso aqui, eu já conhecia, um homem e uma mulher estão proibidos de ficar sozinhos em qualquer ambiente privado e isolado. Então, se tem um homem e uma mulher em um ambiente privado e isolado, se o judeu está nessa situação, ele já está incomodado. Tem alguma coisa aqui que não está certa, né? Então, ele tem uma halahá que o protege. Deve haver outras pessoas por perto ou deve ser um espaço público onde alguém possa passar ou entrar a qualquer momento e que nada de desagradável ou comprometedor tenha qualquer chance de ocorrer. E aqui eu estou usando um exemplo ligado talvez à sensualidade, que foi porta de muitos pecados em Israel e em consequência da humanidade, porque Israel é um tipo, dá um tipo para a humanidade, né? Ela representa... ela é um representante do homem, né? Mas ela ilustra exatamente a natureza humana, que tem apetites, compulsões, paixões, dúvidas.
Então, no Talmud 5e, fala assim, mesmo o mais piedoso dos piedosos não deve ser nomeado guardião, no sentido de prevenir relacionamentos proibidos. Os espiões, eles eram mortais, todos nós também. Esperançosamente, com trabalho árduo, fidelidade, oração e ajuda do alto, mantemos a nossa fé e a nossa integridade.